alta, te louvo, ó Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Sabe o que sobra no fim? Adorar. É o que o Senhor quer de nós, adoração. Amém? Se a gente vai compartilhar a palavra de Deus, e eu creio que Ele vai continuar falando conosco. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, viva, é poderosa. O Evangelho de Deus é poder para aquele que nele crê. Amém? O Evangelho de Deus é o poder de Deus. Por isso que quando você ouve a palavra de Deus, você não está ouvindo qualquer coisa, você está ouvindo a palavra de poder do Deus eterno. Hoje na intercessão nós oramos para que tudo que a gente toca, canta ou fala, provavelmente os versículos que eu vou dizer você já deve ter ouvido. Mas a nossa oração foi: Senhor, me faz ouvir como alguém que está recebendo a revelação de Deus. E mesmo que eu toque uma música que eu já toquei 80 vezes, me faz chegar no lugar que eu nunca cheguei antes. E mesmo que eu já tenha cantado e dançado esse louvor, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. E Senhor, esses versículos, todos eu já tinha lido. Mas eu quero que o Senhor faça coisa nova no meu espírito, na minha vida. É a minha oração que o Espírito de Deus revele no teu espírito a verdade do Deus eterno. Porque se isso acontecer, você não vai sair daqui da mesma maneira. Mas se o Espírito de Deus revelar ao teu coração a palavra de Deus, primeiro que tudo vai fazer sentido. E segundo que você vai ser transformado. Amém? É a minha oração. Nós estamos falando o mês todo sobre liberdade. E mais do que falar e pregar sobre liberdade, cantar sobre liberdade, eu oro para que possamos viver de fato o que é a liberdade, o que é ser livre em Cristo Jesus. Por isso que o Espírito tem que fazer algo novo no teu coração. Amém? Quem já ouviu algumas ministrações sobre liberdade? Nós falamos bastante aqui sobre prisões, coisas que nos prendem, situações de escravidão, de cadeias. E mesmo que você não tenha ouvido, o Espírito Santo vai falar com você do mesmo jeito. Amém? O Espírito Santo não tá atrasado. Ele vai atualizar a palavra que foi falada o mês todo agora para você. Amém? Mesmo que você não tenha ouvido. Ele pode fazer isso, eu não posso, nem que eu quisesse. E a palavra que eu vou compartilhar com vocês fala de uma vez eu estando livre, uma vez eu tendo sido liberta, como agora permanecer livre? Uma vez livre, como continuar livre? A palavra de Deus, ela contrapõe duas coisas, que é o ser escravo e o ser livre. O contrário de ser escravo na Bíblia é ser filho e não livre. Aquele que está preso é escravo. O que está livre é filho. Deu para entender? O que está preso é escravo. O que está livre é filho. E a palavra de Deus mostra essas duas coisas de uma maneira totalmente opostas.
aquele que permanece livre. Como é essa pessoa que permanece livre? Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz assim: antes era escravo, e já não é mais escravo, e sim filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus. Já não é mais escravo ou preso, mas filho. E se é filho, é também herdeiro de Deus. Um outro versículo, Romanos 8,15, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez viver atemorizado com medo, mas recebeste o espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Diga comigo, Abba, Pai. Eu acho que essa é a palavra mais linda que existe. É papai, meu papai. Não recebeste o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção ou filiação, que clama, Abba, Paizinho. João 8,35 diz que o escravo não permanece na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Olha que interessante a posição do escravo e a posição do filho. Para a gente poder entender sobre esse assunto, eu vou estar usando um texto muito conhecido, que é a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E esse texto é muito interessante porque nós temos ali a situação de 2 filhos. E o filho mais novo, ele chega para o pai e diz assim: pai, eu quero... Como eu posso dizer nos dias de hoje? Eu quero curtir minha vida. Eu quero ser livre. Ele não disse isso, que eu quero ser livre. Mas era o desejo do coração dele. Sair da casa do pai para ser livre. Mas ele estava enganado. Porque saindo da casa do pai, ele ia ser o quê? Escravo. Longe do pai, escravo. Perto do pai, filho. Mas esse filho mais novo chega e fala assim: pai, me dá a minha parte porque eu vou sair de casa. E a Bíblia diz que ele saiu com dinheiro na mão e foi curtir a vida dele, achando que fosse livre. Quantas vezes nós achamos que estamos livres? Já te aconteceu? Você sai de casa achando que é livre. Só que se distanciando do pai, depois de ter gasto todo o dinheiro e de ter se envolvido com coisas horríveis, ele vira escravo do pecado, porque aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. João 8,34. Quem comete pecado é escravo do pecado. E esse filho, ele vai cada vez mais longe. E o pecado, ele traz consequências na vida da gente. Toda vez que a gente está longe do pai, há consequências. E esse filho, ele começa a sofrer solidão, começa a aflição, tristeza. Ele sente angústia. Esse filho é humilhado. Um determinado momento ele vai procurar lá um homem que tinha uns porcos para cuidar. E ele já estava passando fome, ele não tinha mais nada, esse filho. E ele chega para esse dono desses porcos e ele tem o desejo de comer a comida que resta dos porcos. E nem isso
era dado a ele. Quando a gente está longe da casa do Pai, a gente vive numa vida de muita opressão, de muita humilhação. E esse garoto aqui, vamos chamar assim, achando que era livre, no versículo 17, está ali o texto? Deixa eu ver. No versículo 17 de Lucas 15, deixa eu ver. Tem uma expressão que eu acho tremenda, que é caindo em si. Versículo 17 diz assim, que quando ele estava ali diante, né, daquela situação horrível, ele se lembra da casa do Pai. Eu acho lindo quando acontece isso. Aquele dia que você nem estava pensando, mas aquela situação te leva a pensar e ter saudade do Pai. E aí, caindo em si, os jovens dizem quando cai a ficha, né? A gente está fazendo uma coisa e de repente você fala, puxa, agora que caiu a ficha. Eu não estava percebendo. Todos nós precisamos desse momento de ir caindo em si, não é? Porque enquanto não chega nesse momento do caindo em si, a gente não pode fazer mais nada. Tem que ter esse momento. E ali, de uma maneira muito linda, caindo em si, porém disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Ele se lembra de como era na casa do pai. E ele está pensando aqui nos empregados. Os empregados provavelmente estão melhores do que eu. E aí depois nos versículos seguintes é tão lindo porque ele diz assim, eu reconheço que pequei contra Deus, contra os céus e contra o meu pai. E eu vou voltar para pedir perdão para o meu pai. Um coração contrito, Deus não despreza. E aí, no versículo 20, eu fico pensando sempre nessa cena. No versículo 20 de Lucas 15, diz assim, que o pai o vendo de longe, eu acho que esse pai ficava todo dia ali esperando. Eu acho. Todo dia ia lá na varanda para ver se o filho voltava. E aí no versículo 20 diz assim, e vendo o filho de longe, corre para abraçá-lo e para beijá-lo. Consciência de pecado é uma coisa tão tremenda, quando a gente reconhece o que fez e confessa diante de Deus, é tremendo. Não importa qual foi o pecado. E aí esse pai beija esse filho, e esse filho diz assim para o pai, pai, eu não sou digno mais de chamar, de que o Senhor me chame de filho. Como quem diz assim, tudo bem, se eu não puder mais ser filho, mas eu precisava vir até aqui, pedir perdão. Tem uma história muito linda, de um filho que aprontou muito com o pai dele, muito. Aprontou todas e mais um pouco com esse pai. E esse pai era alguém maravilhoso. E esse filho fez tudo o que podia e ofendeu, xingou, brigou, aprontou, desrespeitou, desonrou. E esse filho foi embora de casa. E depois de muito tempo, aconteceu o versículo 17 com ele. O caindo em si. Se deu conta do que tinha feito. E aí ele, dentro dele, no coração dele, há um profundo arrependimento. E ele confessa diante de Deus e ele resolve ir atrás fazer alguma coisa para que esse pai soubesse que ele tinha se arrependido. E ele resolve então escrever uma carta para esse pai. E na carta ele dizia que
Ele não queria que o pai não precisaria aceitá-lo de volta, nem chamá-lo de filho mais, porque ele entendia a gravidade do que ele tinha feito. Mas ele precisava pedir perdão para esse pai. E aí fez aquela carta linda, né? E manda a carta. E ele calcula o tempo que essa carta vai chegar. E nessa carta ele diz assim: pai, por um acaso, se o Senhor me perdoar, no dia tal, eu vou estar dentro daquele trem que passa na frente da nossa casa. Na frente da casa desse pai tinha uma linha de trem. Tinha horário certo para passar. E esse filho escreve na carta que aquele dia tal, na hora tal, ele estaria dentro desse trem. Se por um acaso, que o pai não precisaria fazer aquilo, mas se por um acaso o pai o perdoasse, que o pai fizesse um sinal e colocasse na frente da casa que tinha uma árvore, um lenço branco. E esse filho então ia passar na frente dessa árvore, ele ia ver, porque ele só precisava disso, ver que o pai havia perdoado. Aí imagina, né? Chegou o dia de entrar no trem. E aí, quando está se aproximando da casa, o moço, ele até pensou em não olhar, porque, meu Deus, se eu olhar e não tiver o lenço branco, eu nem sei o que vai ser da minha vida. Mas ele falou, se eu cheguei até aqui, eu tenho que olhar. E quando ele chega na frente daquela árvore, não tinha um lenço branco na árvore. Tinha uma árvore inteira branca, cheia de lenços brancos. E o pai e a mãe estavam na frente dessa casa, com um lenço branco, gritando, filho, nós te perdoamos, nós te aceitamos de volta. E esse filho saiu correndo do trem. E esse pai o recebeu. Quando nós chegamos diante da presença de Deus e confessamos diante dele a nossa culpa, o nosso erro, ele fica na frente da casa com um lenço branco, dizendo que ele nos aceita. E ele nos aceita porque um dia ele se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado no meu lugar, para que então eu pudesse ser justificada através do sangue dele. O pai não recebe o filho de volta por causa dos méritos ou porque ele fez isso ou aquilo. Porque se fosse assim, nenhum de nós poderíamos ser aceitos de volta. Mas o pai aceita o filho de volta por causa da justiça de Deus. Estão entendendo? E é lindo, voltando para a parábola do filho pródigo, quando esse pai abraça o filho, ele chama os servos dele. E ele diz assim para os servos, vai lá e pega a melhor roupa e veste o meu filho. Quando a Bíblia fala de roupa, ela está falando de justiça. Vai lá e veste o meu filho. Ele não disse para o filho, vai lá e se veste. Ele disse para os servos, vão e vistam o meu filho. Essa situação dos servos vestirem a pessoa só acontecia quando era o rei. O rei era vestido. E essa roupa que veste o filho é a melhor roupa do pai. Então, quando alguém chegasse nessa casa e visse aquele filho, o fugitivo, o perdido, com a roupa do pai, o que a pessoa pensaria quando visse o filho com a roupa do pai? Este foi justificado. Não pelo que ele fez, mas por causa do sangue de Jesus, por causa do amor do Pai. A roupa de justiça
É muito interessante em Isaías 61:10 que diz assim: Ele me cobriu com vestes de justiça. Ele me cobriu com vestes de justiça. Quem justifica? Deus. E se alguém chegasse ali e falasse assim, tá errado, ele aqui com essa roupa. Isso é injusto. Não podia estar com essa roupa. E aí a palavra de Deus diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8:33. Deixa eu ver aqui para ler para vocês. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Sabe por quê? Porque é Deus quem os justifica. Quando alguém vier dizer para você do teu pecado, eu ouvi um pastor dizendo isso essa semana, achei tremendo. Ele disse assim que o diabo vinha falar para ele do pecado dele, do pecado que ele já tinha confessado. E o diabo vinha oprimi-lo. Não sei se já te aconteceu, do diabo ficar te atormentando com aquelas coisas. E aí ele disse assim para o diabo, você vai lá e conversa com Deus a respeito do meu pecado. Se você encontrar nele algum pecado, ok. Se você não encontrar pecado nele, você também não vai encontrar em mim. Porque eu fui justificado nele. Porque eu sou justiça de Deus. Então, se não tem pecado nele, não tem pecado em mim. E você pode chegar lá com uma listinha de pecados para Deus. Pode pegar a minha listinha de pecados dessa semana. E aí chega lá, o diabo vai lá e fala assim, ó, eu vim aqui conversar a respeito dessa lista aqui, ó, horrorosa. Ó, que absurdo. Não podia nem estar lá pregando. Olha essa lista aqui. Repara, Deus. Aí Deus vai dizer assim, qual lista? Lista? É o que ela fez. Não me lembro. Porque ela confessou. Quando confessa, eu não me lembro mais. Deus não só nos perdoa, Ele esquece coisa que a gente não consegue. Né? Às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não é assim? Deus perdoa quando você está diante dele ali confessando, seja o que for. Não importa o que você está confessando. E dos seus pecados ele não mais se lembra. E ele joga no fundo do mar. E aí eu ouvi um pastor dizendo assim, né? Muito legal. E lá você não pode mais pescar. Nesse mar. Aí tem lá a placa, proibido pescar. Deus não se lembra, porque eu confessei. Então, eu fui justificada por Cristo. Então, esse pai veste a roupa no filho. Depois, o pai manda colocar um anel na mão do filho. Anel fala do quê? De alguém que merece confiança. Anel fala de autoridade. Olha que lindo, ele vestiu o filho de justiça. E agora ele dá autoridade. E diz, merece confiança. Autoridade sobre o quê? Sobre o pecado e sobre o diabo. O pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. É maravilhoso não estar mais debaixo da lei, estar debaixo da graça. Repita assim comigo. Eu não estou mais debaixo da lei, mas vivo debaixo da graça.
autoridade, justiça. E não para por aí. O pai manda colocar sandália no pé do filho. Se você chegar nessa casa e você quiser saber quem é filho, quem é escravo, é só olhar para o pé. Escravo anda descalço, filho anda com sandália. Sabia? Você olha para o pé, se tiver descalço é escravo. Se tiver com sandália é filho. Olha que lindo. Quando o pai dá a sandália para esse filho, ele está dando um novo caminho para este filho. Está justificando esse filho, está devolvendo a autoridade e está agora dando para ele um novo caminho. É maravilhoso. O escravo não permanece na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Bom, o que a gente entende com essas três coisas que aconteceram ali em relação ao filho? Que a minha verdadeira liberdade está em ser filho. A liberdade não é estar longe do pai, a liberdade é estar preso ao pai. Aquele que permanece na casa como filho permanece livre, que é o que a gente quer. Permanecer livre. Como permanecer livre? Permanecer como filho. Agora, no meio dessa situação desse filho, aparece uma outra situação muito interessante. Que se você não se identificar com esse filho mais novo, agora você se identifica com o mais velho. O filho mais velho estava trabalhando, que dava duro. Sabe assim, só eu trabalho nessa casa, sabe assim? E ele chega e ouve o barulho da música e vê aquele burburinho todo. Ué, o que está acontecendo aqui? E aí ele chama um servo e pergunta, o que está acontecendo aqui? Aí o servo diz, o teu irmão que estava perdido voltou. E o teu pai está dando uma festa. Aí, ele fica bem bravo. Você já sofreu de síndrome do irmão mais velho? Hã? Olha aqui que interessante. Quando ele vai lá tirar satisfação com o pai, porque ele não se conforma. Aí ele vai lá, falar com esse pai. Oh, é o seguinte, estou lá trabalhando, enquanto vocês estão aqui dançando. Imagina a cena. Eu estou lá me matando, e agora vocês estão aqui se alegrando com esse teu filho, não era nem irmão dele, né? O teu filho, que apronta todas. Que lindo. Você já sentiu isso? Certeza que você já sentiu. Você fala, mas que injustiça. Não. Eu faço tudo direito. Como se desse, né? Mas ele diz assim para o pai, eu nunca transgrido uma lei tua. No versículo 29. Nunca fiz nada de errado. E você nunca deu festa para mim. Nunca matou um novilho para mim. Eu lá trabalhando. E vocês aqui dando risada. E aí a Bíblia diz que o pai tentou reconciliar esse filho. Porque o tempo todo Deus tenta nos reconciliar com ele, o tempo todo. Não importa se você é o filho que foi, o que fica, não importa. O tempo todo Deus vai tentar te reconciliar. E aí esse pai vai tentar explicar para esse filho. Aí o pai diz assim, você está aqui comigo o tempo todo. Tudo que é meu é teu. Sabe o que acontecia com esse filho?
Ele não saiu da casa, mas ele estava longe do pai do mesmo jeito. Ao invés dele estar preso ao pai, ele estava preso à lei, aos mandamentos. Ele estava tão preocupado em obedecer as coisas, que ele não desfrutava da presença do pai. Ele estava tão preocupado em não transgredir nada. Ele estava tão preocupado em cumprir tudo, em ser certinho. É tão difícil ser certinho, não é? Estou falando para sabe aqui os CDFs assim da escola? É difícil ser certinho. É uma prisão. Porque não tem como ser certinho o tempo todo. Mas esse filho queria ter a atenção do pai sendo certinho. E a gente não consegue a atenção do pai dessa forma. Ele estava dentro da casa, era filho, mas vivia como escravo. Vivia do lado do pai, mas não desfrutava do amor desse pai. Você vive na casa do pai e tem que ficar esperando ele chegar para abrir a geladeira? Como assim? A casa do teu pai, você abre a geladeira a hora que você quer. Ou não? Você não tem intimidade, você não abre. Se você tem, você abre. Eu imagino o sofrimento desse filho, vendo que tudo aquilo que ele tinha feito por tantos anos não adiantou. Ele estava tão preso aos mandamentos e às coisas que ele tinha que fazer, e o coração dele estava distante do pai. Para eu ser livre, eu tenho que estar presa ao meu pai e desfrutar. Se eu fui embora e eu volto, agora eu vou desfrutar da presença do pai. É claro que quando um pai recebe o filho e beija e abraça porque ele estava longe, estava morto e volta. E depois disso tudo, certeza que depois da festa, eles sentaram para ter uma conversa séria. Toda vez que a gente fica longe de Deus e a gente se arrepende e volta, Ele nos recebe. Mas vai ter aquele momento lá, depois que todo mundo for embora. Vamos conversar, filho. Porque Ele vai disciplinar a quem Ele ama. E como então eu permaneço livre? Primeira coisa, permanecendo na casa do Pai. Se eu sair da casa do Pai, eu preciso voltar. E se eu estou na casa do Pai, eu preciso desfrutar da posição de filho. Permanecer na casa do Pai. Segunda coisa, viver de acordo como um filho. Não basta só eu ser filho e não andar como filho. O que seria andar como filho? Viver debaixo da justiça de Deus e não da minha. Viver debaixo da minha justiça não dá certo. Mas a justiça de Deus tem outro padrão. E se Ele diz que eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. E viver debaixo da graça. Viver debaixo da graça não é viver pecando. Viver debaixo da graça é entender que eu tenho um Deus que está à minha disposição quando eu me arrependo e confesso diante dele. Ele está ali como pai para me receber. E a terceira coisa é viver conduzido pelo Espírito Santo. Tem um versículo aqui, Romanos 8,14, que diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Como permanecer livre? Deixar que o Espírito Santo me conduza. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são identificados como filho. O Espírito de Deus me faz sempre ficar perto do Pai. O Espírito de Deus me busca. O Espírito de Deus fala comigo. O Espírito de Deus, ele me mostra. E ele sempre me leva no caminho de volta para o Pai. O Espírito Santo é o que faz o caindo em si. O Espírito de Deus que diz assim, você está aqui, mas não está aproveitando. Você vem na igreja, mas não está aproveitando. Você tem um pai, mas você não está aproveitando. É o Espírito de Deus que nos leva para perto do Pai. E a quarta coisa que eu devo fazer para que eu permaneça livre na presença de Deus é adorar o meu Deus. É honrar o meu Deus. Esse Pai que me recebe de volta, ele merece agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor todos os dias da minha vida. E eu devo adorá-lo, porque só ele é digno. E eu devo obedecê-lo por amor. João 14,15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O filho é movido pelo amor. O filho não é movido por medo. O filho não é movido a paulada. O filho é movido por amor. E ele ama, e porque ele ama, ele obedece. Ele tem prazer em obedecer, porque ele ama. E honrar o nosso Deus, tem um versículo que eu amo, que é Romanos 11:36, que diz assim, porque dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas. Quando eu volto para a casa do Pai, a minha vida agora como filho é honrar esse Deus, honrar esse Pai. Mas não para buscar uma situação para que eu seja mais justa, porque a justiça de Deus não vai aumentar. Eu sou justiça de Deus e ponto. Eu não vou ser cada dia mais justa. Eu já sou justiça de Deus, já fui justificada. E a única coisa agora que eu tenho que fazer é honrar. Tudo que eu faço é por Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Tudo que eu faço é por meio dEle. E tem um outro versículo, Romanos 6:10. Se eu vivo para Deus. Quanto a viver, eu vivo para Deus. Olha que maravilhoso. Se eu estou na casa do meu Pai, tudo que eu fizer é para Ele. Tudo que eu fizer é para honrá-lo. Tudo que eu fizer é para amar esse Deus. Quanto a viver, eu vivo para Deus. Agora, quantas vezes nós não entendemos essa verdade sobre a justiça de Deus, e mesmo confessando os nossos pecados, a gente ainda anda condenado. E você anda culpado, dia após dia, culto após culto, mesmo já tendo confessado o teu pecado, anda debaixo de opressão. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo nos revele. Romanos 8:1 diz assim, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que eu falei para vocês de o diabo perguntar para Deus sobre o meu pecado?
Porque eu estou em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é a meu respeito. E ele vai dizer assim, aqui não tem pecado. Se ele não tem, eu não tenho. Não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão na casa, perto do Pai, não há condenação. Longe do Pai, há condenação. Mas mesmo aquele que vive na casa, como esse filho mais velho, se você não tiver a revelação de quem é esse Pai, você vai viver também debaixo de condenação e esse sentimento de ciúmes, de inveja. É uma injustiça esse povo que peca, depois vem. É um absurdo. A pessoa pronta todas, depois vai lá Deus receber. É porque o conceito de justiça de Deus, a gente não entende. Agora e você, que não foi embora, desfruta da presença? Eu estava pensando durante o louvor, naquela situação que os discípulos falam assim para Jesus, que eles queriam ver o Pai, para Jesus mostrar o Pai. E aí ele diz assim, se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês vêm me perguntar, cadê o Pai? Sabe assim? Mas filho, a gente está aqui junto há anos. A gente senta junto, come junto, dorme junto, canta junto, toca junto, ora junto, vai embora junto, volta junto, prega junto. E você vem me dizer... E você vem reclamar que eu não faço festa para você? Aí é como se Deus falasse assim, que mundo que você está, que vive? Eu estou aqui, você não está me vendo? Aproveite. Aproveite ser filho. E é isso que Deus quer hoje fazer com a gente. Se você é o filho mais novo e foi embora, ele está com um lenço branco na porta, dizendo que você pode voltar, que ele te perdoa. E se você está dentro da casa, vivendo como escravo, vivendo como aquele que não está aproveitando, é um tempo de Deus também para você se achegar a Ele como filho. Amém? Aquele que permanece livre é o que permanece perto do Pai, preso ao Pai. A nossa liberdade é estar presa a Ele. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos.